Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Coelho do Pântano e esta é mais uma conversa despretensiosa sobre qualquer coisa. Só que hoje não é bem sobre qualquer coisa, porque eu vou falar sobre o gibi do Speed Racer, publicado nos anos 90 pela editora Scala. A editora Scala, que nos anos 90 se notabilizou por publicar quadrinhos que eram adaptações de outras mídias. Então teve o quadrinho de Street Fighter, da Malibu Comics, e posteriormente produzido aqui mesmo no Brasil, uma produção original da editora Scala. Já fiz uma conversa despretensiosa sobre isso. Teve o quadrinho do Mortal Kombat, da Malibu Comics. Teve o quadrinho do Sonic, da Archie Comics. Teve o quadrinho do Beavis and Butthead, da Marvel Comics saindo pela editora Scala. Já fiz conversa despretensiosa sobre o quadrinho do Mortal Kombat e sobre o quadrinho do Beavis and Butthead também. Do Sonic ainda não. E teve esse quadrinho do Speed Racer, que na verdade a história vai um pouco mais além desse quadrinho em particular, mas o foco é no gibizinho. Diferentemente da maioria das franquias de anime e mangá, Speed Racer é uma obra cuja produção foi licenciada, podendo ser adquirida por terceiros para adaptações. Se vocês ouvirem passos de cachorro, unhas de cachorro batendo no chão e eventuais latidos, é porque a minha cadelinha está zanzando aqui pela casa enquanto eu gravo. Mas enfim, vamos lá. Então, diferentemente da maioria das franquias de anime e de mangá, Speed Racer teve a produção licenciada. Ela podia ser adquirida por terceiros para fazer as adaptações do jeito que bem entendessem, provavelmente seguindo algumas amarras contratuais. Isso também acontece com Mario, Sonic, Street Fighter, Mega Man, Pokémon, Godzilla, as franquias de Super Sentai, entre outras, e não acontece com boa parte dos anime e mangá que fazem sucesso por aqui no Brasil. A maioria são produções que estão ali diretamente amarradas à produtora original e ao criador. Isso não acontece com esses outros exemplos que eu falei, nos quais Speed Racer se encaixa. Speed Racer, Mario, Sonic, Street Fighter, Mega Man, Pokémon, Godzilla, enfim. Então, para além das obras originais do Speed Racer, o mangá, que é maravilhoso, e o anime, para além dos remakes que a própria produtora fez, a Tatsunoko, com a supervisão do próprio autor, o Tatsuo Yoshida. Tem o desenho do Speed Racer dos anos 90, por exemplo, que eu acho que aqui no Brasil chegou como Speed Racer X, não tenho certeza. Speed Racer tem várias produções de terceiros que têm liberdade criativa para reimaginar o personagem e o universo de acordo com seus próprios conceitos. E para que essa produção fosse facilitada, em 1991 foi fundada a Speed Racer Enterprises, uma empresa americana que cuidava dos licenciamentos do Speed Racer no Ocidente, dos licenciamentos para produções. E assim vieram vários produtos. Os mais conhecidos, muito provavelmente, são a minissérie em quadrinhos lançada pela Wildstorm em 99, que na época ainda era da Image Comics. Era um estúdio atrelado à Image Comics. Ela foi escrita e desenhada por Tomi Yuni. E eu acho que talvez a mais conhecida de todas, o filme escrito, produzido e dirigido pela dupla que era então chamada Larry e Landy Wachowski, hoje Lana e Lily Wachowski, mesma que ficou consagrada pela franquia Matrix, enfim. E esse filme foi distribuído pela Warner. Tanto o quadrinho quanto o filme foram lançados aqui no Brasil, oficialmente. Só que outras produções, a própria Wildstorm lançou uma outra minissérie que não chegou por aqui. Eu acho que foi em 1999 também, e eu pretendo falar sobre ela no futuro. Em 2008, o Larry Schwartz criou Speed Racer The Next Generation, que aqui no Brasil passou como Speed Racer A Nova Geração. Foi uma criação para Nickelodeon e passou aqui no Brasil, naturalmente, na Nickelodeon. Foram 2 temporadas e a segunda foi produzida pelo estúdio indiano Toons Animation, que é a seção de animação do grupo Toons, um grupo de Singapura. Esse grupo também lançou em 2016 um longa animado chamado Speed Racer Race to the Future. É uma produção indo-americana, direção de Bobby Fuentes III, e ela não tem nenhuma relação com The Next Generation, apesar de ter um estúdio ali envolvido nas duas. Eu acho que não chegou a passar no Brasil. Só que esse lançamento em particular, ele já não foi com licenciamento
da Speed Racer Enterprises, porque a empresa não existia mais. A Speed Racer Enterprises foi extinta em 2013, depois de tentar processar a Tatsunoko, a produtora original, requerendo a propriedade do personagem. Cada uma. Mas bom, essa obra que eu vou comentar aqui, ela foi licenciada sim pela Speed Racer Enterprises, tinha o selo da Speed Racer Enterprises. Por volta de 1996, talvez 1997, eu estava peregrinando por bancas de revista, como eu já disse que costumo fazer, já disse aqui isso diversas vezes, e dei de cara com o gibi As Novas Aventuras de Speed Racer. Era um gibi da editora Scala, como eu já falei, que vinha naqueles pacotes de Pague 1, Leve 2, de venda casada, que a Scala colocava nas bancas para tentar vender em cards. A revista tinha sido lançada originalmente em 1994, segundo o site Guia dos Quadrinhos. Então, era um gibi de 1994, mesma época que ela estava lançando Street Fighter, e eu comprei por volta de 96, 97, lembro até hoje da banca onde eu comprei o gibi, banca que não existe mais. Ela ficava na calçada de um prédio residencial, era um daqueles prédios residenciais que o andar de baixo, o térreo, tem algumas lojas voltadas para a rua. Então tinha uma videolocadora e tinha, se eu não me engano, uma farmácia, algo do tipo, e ali do lado tinha uma banca de revistas. E eram aquelas bancas esquisitas, sabe aquela banca que você entra, é uma banca vaziona, tinha pouquíssimos gibis assim espalhados na prateleira a ponto de ficar espaços vazios. Quando você entra numa banca de revistas, acho que até hoje, tem tanto gibi e revista que a prateleira fica lotada. Lá não, era uns negocinhos assim meio solto, e eram todos gibis velhos, né, que aparentemente não tinham sido recolhidos, e alguns deles até estavam desbotados, estavam com aquela cor meio lavada, desbotados por efeito do tempo, pelo sol que ficava batendo ali por tanto tempo. E a banca parecia mais empenhada em vender lanche e em vender jornal. Então não me estranha que aquele pacotinho de venda casada ali do Speed Racer tivesse sobrando. Eu já era fã de Speed Racer, já que era uma obra que unia duas coisas que eu gosto: produção japonesa e automobilismo, automotor. Daí vi o gibi e achei esquisito, mas ele chamou a minha atenção. Speed Racer já teve gibi lançado no Brasil nos anos 70, ou seja, isso predata a tal da Speed Racer Enterprises. Segundo o Guia dos Quadrinhos, também, esse gibi que foi lançado nos anos 70 foi licenciado por Worth Carnahan, e pelo que pesquisei, não fica claro se o Worth Carnahan é uma editora, um escritório ou mesmo um agente autônomo que cuidava desses licenciamentos. Eu nem sei se essa pessoa, seja ela física ou jurídica, ela de fato tinha os direitos desse licenciamento, mas enfim, estava vendendo o licenciamento. Esse gibi que foi lançado nos anos 70 por aqui tinha histórias produzidas fora do Brasil. Eu vi que algumas delas foram na Argentina, não consegui ver tudo. E tinha outras histórias produzidas aqui mesmo no Brasil. Na época era muito comum o gibi brasileiro aproveitar sucesso de produções televisivas. Era muito comum os editores aproveitarem o sucesso de séries de produções televisivas ou de filmes e lançarem gibis na temática para ir ali na carona, né? Para pegar ali o vácuo do sucesso. E no fim das contas, como eu já falei, eu nem sei se esse produto era oficial, mesmo tendo um licenciante, em tese, Worth Carnahan. Mas ele era baseado, esse gibi era baseado no anime clássico. Então qualquer um que visse o gibi e soubesse quem é o Speed Racer, reconheceria, saberia do que se tratava. Esse gibi dos anos 70. O gibi de 1994, esse que eu encontrei na banca, que só conheci por volta de 96 ou 97, ele era diferente. Por isso que eu disse que achei o gibi esquisito, mas que ele chamou minha atenção porque era Speed Racer. Porque o logo era o mesmo do anime no Ocidente, aquela bandeira da vitória, a tradicional bandeira quadriculada ou bandeira xadrez, com o nome Speed Racer por cima. Então, vendo aquilo, reconheci. Opa, Speed Racer. Mas os personagens na capa eram diferentes. O rapaz, que seria o Speed Racer, tinha cabelos pretos, como original, tinha um penteado até parecido ali, um negócio meio um topetão, meio parecido, mas o rosto era diferente e claramente era um traço ocidental. Então quem vê esse Speed Racer diferente, assim, quem vê o rosto dele diferente, pensa, pô, é só uma questão de estilo de desenho, não é um desenho estilo mangá. Então talvez fosse isso, não exatamente, porque o que o tornava ainda mais distinto do original era o fato de usar um macacão de piloto.
bem extravagante, por sinal, ali branco e azul, com o número 5, acho que amarelo, bem grande. O Speed Racer original ele não usava macacão de piloto. Ele usava uma camiseta, né, com o nome, com a letra G, fazendo referência ao nome dele, Go, o nome original dele, uma camiseta azul e uma calça branca. Esse usava macacão de piloto. E o Mach 5 estava completamente mudado. Era uma das diferenças mais gritantes. Tem outra que era ainda mais gritante, mas enfim. Ele não tinha aquele design clássico que lembrava um carro de enduro modificado. Estava mais para um coupé esportivo e em alguns momentos, tipo na capa da edição 1, parecia até uma lancha sobre rodas. Às vezes o design ficava feião e também era todo extravagante. Não era o Mach 5 clássico, ele é todo branco com um M vermelho. Esse era coloridão, azul, branco, com detalhes amarelos, com detalhes que parecia prata. Enfim, Pops, Corredor X e Zequinha, eles estavam fiéis ao original. Lembravam o original. Parecia só a versão original, num traço mais americanizado. O Spark ele não aparece na capa, mas ele estava nas histórias e também o visual dele era fiel. Então quem visse esse pessoal, o Speed, mesmo estando meio diferente, o Pops, o Zequinha, o Spark, o Gorducho não, já vou chegar. Quem visse esse pessoal, Pops, Zequinha, Spark, Corredor X e até o Speed, reconheceria, pensaria, pô, isso aqui é Speed Racer. O restante, não. Gorducho estava mudado, estava com um visual diferentão lá, mas você vendo ele junto da turma, você ainda entenderia que ele é o Gorducho. Quem estava diferente mesmo era a Trixie. Ela estava loira e eu particularmente não gosto muito quando mudam características de personagens clássicos assim, do nada. Que foi o caso lá. Eu estava acostumado com uma Trixie, de repente vi uma Trixie loira, mas enfim. O gibi se chamava As Novas Aventuras de Speed Racer, e para além de toda a turma na capa, essa aqui estava com um character design bem diferentão, eu tinha um selo na capa dizendo: o futuro é agora. E por mais esquisito que tudo aquilo lá parecesse, como eu falei, eu achei bem estranho, eu comprei o gibi. Afinal de contas, era Speed Racer, e numa época em que mangás não eram lançados no Brasil com frequência, qualquer material ligado ao anime era pronto para ser consumido. E eu nem lembro qual era a outra revista que vinha lá no pacotinho da venda casada. O que me interessava era Speed Racer, comprei. E sendo simples e direto, apesar de ser bem inferior, mas bem inferior mesmo ao mangá original, o gibi é bacana e segue bem o espírito Speed Racer. Isso que é importante. Mesmo com o visual bizarrão, o gibi tem a essência do Speed Racer, só que adaptado à americana. Na trama, Speed tem que disputar um campeonato chamado Desafio da Copa ao redor do mundo, para financiar os projetos mecânicos de Pops, para ganhar o prêmio desse desafio, desse campeonato, e financiar os projetos mecânicos de Pops. Ele precisava provar que o carro se pagava para conseguir financiadores, patrocinadores e afins. Ou seja, é um enredo bem coerente com o Speed Racer clássico. E tem alguns outros elementos do Speed Racer clássico no gibi. As tramas de espionagem, tentativa de roubo do projeto, Speed assumindo lá o papel de herói, fazendo pose de herói e muitas vezes resolvendo as situações na base do soco, resolvendo na porrada. Tudo isso que tinha no Speed original, mostrava ali um Speed meio James Bond, tinha nesse gibi também. E a Trixie, embora ela tivesse bem diferente fisicamente, tivesse loira, ela também tinha um comportamento muito próximo da versão original. E ela estava sempre presente na vida de Speed, ela era possessiva e ciumenta, ou seja, parecia bem com o Speed original, até porque, como o Speed original, sempre tinha alguma moça colando nele e isso gerava os ciúmes da Trixie, ou seja, até aqui tudo muito coerente. Pops, Gorducho, Spark, nenhum deles tá muito longe do original. Eles só estão mais inocentes, com diálogos mais abobados, mas estão todos muito próximos do original. Ou seja, o espírito do Speed Racer está ali. Para resumir, o espírito está ali. O escritor da série foi Steve Sullivan e tinha uma equipe com vários desenhistas ao longo das edições, e eles aparentemente sabiam muito bem o que estavam fazendo. Eles conheciam a obra original,
Mas vale salientar, acho que já falei, falando de novo, tudo isso é trabalhado de forma muito simples, simplória e muito mais inocente que o material original. Histórias mais simples, diálogos e planos mais ingênuos, até mais fantasiosos, roteiros que, embora sigam ali mais ou menos o espírito do original, como eu falei, eles são um pouco mais bobinhos, eles estão mais na linha de produção de uma série de ação infantil ou infanto-juvenil americana. Mas mesmo assim eles conseguiram fazer um bom trabalho com isso aqui, e eu acho que há uma razão para essa qualidade tão limitada, há uma razão para essas limitações, e eu já chego nelas. Na primeira história, Speed e a equipe vão para um país fictício chamado Baharmani, que pelo nome lembra muito Bahrein, eu acredito que seja uma referência ao Bahrein, mas o cenário é muito mais coerente com algum lugar no Oriente Médio continental. Bahrein fica no Oriente Médio, mas é uma ilha, então é um cenário muito mais condizente com o Oriente Médio continental, com a Península Arábica, ou com a África saariana, né, o norte da África, ali, junto ao deserto do Saara. Inclusive a fauna lembra muito a fauna dessa região desértica ali da Península Arábica, da África saariana. E apesar do enredo ser muito similar ao do Speed clássico, esse gibi sugere ser uma continuação da série clássica, porque há alguns diálogos que fazem referência a acontecimentos passados do anime. Tempinho depois, eu encontrei a edição 2, acho que meio por acaso, e no mesmo esquema de venda casada. Também não lembro qual era a outra edição que vinha no pacote. E a terceira história, que é a primeira história da segunda edição, as edições eram 2 histórias por edição, então a terceira história, a primeira da segunda edição, deixava bem claro que se tratava de um quadrinho americano, porque era uma história de verão. Os pilotos iriam disputar uma corrida em uma praia da Califórnia. E isso é uma história tipicamente americana, não só pelo enredo em si, porque também há animes e mangás que reproduzem esse tipo de trama, de temática. O ponto aqui é que se trata de uma edição especialmente temática de verão, e algo que é muito comum em gibis americanos. Na primeira cena, Speed e Trixie estão em traje de banho, num estúdio, fazendo um comercial para uma marca de moda praia, que eu acho que, se não me engano, chama-se Tonga Tonga. E os créditos na página, né? Essa é a página inicial, tem o título da história e tem ali os créditos, e os créditos fazem brincadeira com a temática de verão. Então tinha coisas como Escrito na Areia por Steve Sullivan, e os demais créditos, eles todos tinham essa mesma brincadeira. E isso é muito comum nos quadrinhos americanos, edição temática de alguma época do ano. Verão, Natal, Dia das Bruxas são as mais exploradas, mas muitas vezes tem outras, e às vezes tem um selinho lá, edição especial de verão, etc. A quarta história da segunda edição tem a primeira participação do Corredor X de fato. A quarta história, que é a segunda história da segunda edição. Eu disse a quarta história da segunda edição, não. São 2 histórias por edição. A primeira edição tem a primeira e segunda histórias, a terceira edição tem a terceira e quarta histórias. E a segunda história da segunda edição, a quarta história no geral, tem a primeira aparição do Corredor X, só que ele faz só uma pontinha. Mas foi a única participação de fato dele. Antes ele só apareceu na capa do número 1, e ele foi mencionado na primeira história da primeira edição. Ou seja, na primeira história de fato, alguém lá lembra do Corredor X e ele aparece ali num balão de pensamento. Então essa ponta que ele fez na quarta história foi a única participação dele até ali. E a série tinha um vilão. Tinha um rival do Speed chamado Crash Carlyle. E além dos vilões de ocasião de cada história, todos com traços bem vilanescos, aquela coisa maniqueísta que você vê, você já reconhece que aquele cara é desenhado para ser um cara mau, é feito para ser um cara mau, e que de certa forma também emula a obra original, porque a obra original do Speed Racer, e assim como muitos animes dos anos 70, tinham isso. E foi só isso. Nunca mais vi novos gibis na banca. O final do gibi 2 deixa claro, como eu falei, que teria uma continuidade ali na história. Eram histórias fechadas, mas que elas davam uma ideia de continuidade. Então o final desse gibi 2 da quarta história deixava claro que teria
essa continuidade, mas ela nunca chegou. Um dia, tempos depois, não lembro exatamente quantos tempos depois, folheando a revista Herói número 19, de 1995, obviamente já era bem depois de 1995, como eu disse, eu conheci esse gibi do Speed Racer em 96, 97, então provavelmente eu estava dando essa folheada na revista Herói por volta de 98, 99, enfim. Eu já contei aqui como eu completei a minha coleção da revista Herói. Então na revista Herói número 19, na página 6, tem uma matéria curtinha de apenas uma coluna falando do novo desenho de Speed Racer. Era uma seção da Herói chamada Heróis do Futuro. E do lado dessa coluna de texto, ocupando uma página e meia, tinha um frame desse tal novo desenho. E nesse frame dava para ver que era claramente o mesmo Speed Racer e o mesmo Mach 5 do quadrinho da Scala. Foi aí que descobri que The New Adventures of Speed Racer era um desenho americano, licenciado pela Speed Racer Enterprises. Então aquele gibi que eu tinha lido, ele era baseado num desenho animado de fato, mas não era baseado no anime clássico. Ele não era uma adaptação livre do anime clássico. Ele era uma adaptação de um desenho animado que já estava fazendo uma adaptação livre do anime clássico. E com o avanço da internet, mais informação difundida nos anos seguintes, eu descobri mais detalhes, eu fiquei sabendo de mais detalhes sobre essa publicação. O quadrinho que a editora Scala publicou, esse quadrinho, esse gibi do Speed Racer, era uma adaptação desse desenho, The New Adventures of Speed Racer, daí o título brasileiro, As Novas Aventuras de Speed Racer. Então ele era uma adaptação do desenho The New Adventures of Speed Racer, que até onde me consta nunca passou no Brasil, ainda bem. E esse quadrinho, o quadrinho The New Adventures of Speed Racer, a adaptação foi publicada por Now Comics, editora de Tony Caputo. Por isso que ele tinha um selinho na capa que dizia o futuro é agora. No original o selinho era The Future is Now, fazendo uma referência bem clara ao nome da editora. Now era especializada em adaptações de desenhos animados, filmes e séries de TV. Tinha quadrinhos baseados nos desenhos dos Caça-Fantasmas, não nos filmes, nos desenhos animados dos Caça-Fantasmas. Tinha quadrinhos baseados no Exterminador do Futuro, esse sim, o filme, no desenho do Mr. T, do Mr. T. E tinha até um gibi, acho que foi uma minissérie de gibi baseada na série Married with Children, a série do Al Bundy, que aqui no Brasil é conhecida como Um Amor de Família. Ou seja, era mais ou menos o que a Dark Horse Comics fazia, adaptando franquias famosas já, mas com bem menos alcance, com bem menos glamour e com bem menos qualidade de produção, mas enfim, estava lá fazendo o trampo deles. Now já publicava quadrinhos de Speed Racer antes mesmo dessa Speed Racer Enterprises, ou seja, Now publicava gibis do Speed Racer antes de publicar The New Adventures of Speed Racer, antes do desenho americano ser produzido. Eram quadrinhos originais, inéditos, feitos no estúdio, feitos nos Estados Unidos, mas que o visual e o universo dos personagens eram o mesmo da série clássica, ou seja, era uma adaptação direta da série clássica Speed Racer. E também houve algumas minisséries especiais, como, sei lá, teve uma minissérie do Corredor X, pelo que eu encontrei. Now também publicou o mangá original nos Estados Unidos, só que ele não publicou em volumes do mangá, como aconteceu aqui no Brasil, saiu pela Conrad, saiu pela New Pop. Eles publicaram histórias avulsas, acho que no formato de revista mesmo, de repente encartado em algumas revistas da própria editora. E eu acredito que quando a Speed Racer Enterprises foi fundada, renovou o acordo de publicação com o Now, sendo que os gibis continuaram sendo produzidos, e aí foi produzida também uma adaptação do novo desenho. Now já produzia gibis de Speed Racer antes da Speed Racer Enterprises, continuou produzindo gibis depois da Speed Racer Enterprises, gibis originais baseados no anime clássico, e também fez a adaptação do novo desenho. E essa adaptação, The New Adventures of Speed Racer, mesmo nome do desenho animado, na verdade foi uma minissérie em 7 edições e mais uma edição 0, ou seja, 8 edições. E como eu falei, as histórias tinham uma continuidade, elas eram fechadas, mas tinham uma continuidade, e aqui foram publicadas apenas as edições de 1 a 4,
que saíram nos gibis 1 e 2. Nossos gibis tinham 2 histórias por edição, os gibis deles, como é tradicional, tem apenas uma história por edição, os nossos tinham 2, então saiu daqui do 1 ao 4. Ficou faltando as edições 5, 6, 7 e 0. Como era de praxe, a Scala provavelmente não deu continuidade à publicação por vendas baixas. Tanto que, como eu disse, segundo o site Guia dos Quadrinhos, isso foi lançado aqui no Brasil em 1994. Se eu não me engano, lá nos Estados Unidos foi lançado em 1993. A Scala trouxe aqui para o Brasil em 1994. E eu encontrei no esquema de venda casada em 96 ou 97. Aquela velha tentativa de se livrar dos encalhes. E nessa adaptação, o grande mérito do Steve Sullivan, o roteirista, e de todo o time de Now, editores, desenhistas, etc., foi ter fugido o máximo possível desse desenho americano e ter tentado se aproximar o máximo que podiam do desenho japonês. Eu não vou me aprofundar no desenho animado The New Adventures of Speed Racer, talvez grave um episódio a respeito, ou talvez não, porque ele é muito fraco. E é justamente isso que eu ia dizer aqui. E é um desenho muito fraco, se passa em um cenário futurista, por isso a diferença é tão gritante no visual dos personagens, embora isso não explique muito bem a Trixie loira. Mas enfim, daí a diferença também no visual do Max 5, que está mais futurista definitivamente. E os vilões no desenho animado, eles repetem todos os clichês de vilões de desenhos animados de ação americanos voltados para o público infantil. São atrapalhados, abobalhados e afins. Aquele ali que você vê, o cara parece ter meio cérebro, lesão, fica meio ali na página. Sempre tem um vilão mais sagaz e todos os outros são atrapalhados. Colocaram alguns elementos na história que lembra a série Johnny Quest, mas não tem a mesma inteligência dos enredos de Johnny Quest. Johnny Quest é sensacional. Esse desenho do Speed Racer, não. E ele durou apenas 3 episódios, eu já expliquei isso antes, em outra conversa despretensiosa. Essa costumava ser a produção básica de primeira temporada de um desenho animado para testar o mercado. E esse do Speed Racer claramente não passou da primeira temporada. O que o Steve Sullivan fez, pelo menos ao longo dessas 4 primeiras edições que chegaram ao Brasil, foi produzir uma história em quadrinhos de infantil para infanto juvenil, bem ao estilo americano, mas seguindo bem a temática original da obra. Havia poucos elementos que lembravam um desenho americano. Havia, mas eram poucos, porque o gibi era muito mais fiel ao Speed Racer clássico do que essa The New Adventures of Speed Racer. Só que isso foi ao longo das 4 primeiras edições. Eu não li as edições de 6 a 7, também não li a edição 0, então não sei como o gibi terminou. Eu vi algumas imagens online que sugerem que a trama acabou seguindo por uma linha mais próxima do desenho americano. E daí as limitações que eu falei, daí porque eu disse que era um negócio meio bobo. Eu acho que houve essa exigência. Talvez Steve Sullivan não tivesse tido muita escolha, mas pelo menos antes de cair na galhofa, ele mostrou um pouco de qualidade. Acho que ele aproveitou as histórias que ele teve uma certa liberdade para fazer uma boa trama, para mostrar ali que estava disposto a fazer um negócio de qualidade, mas aí depois ele teve que aprofundar e seguir algo mais na linha do desenho animado americano, aquele desenho animado que estava sendo adaptado. Mas a princípio, assim, para quem olha, a adaptação era só o visual dos personagens e do Max 5, porque no fim das contas estava algo na linha do Speed Racer original. Eu acho que esse gibi hoje só se encontra em sebos, né, como estante virtual, sebos tanto presenciais quanto sebos online, como estante virtual, e alguém deve ter já digitalizado, deve ter escaneado e colocado na web, não sei, não procurei. A Scala nunca vai relançar isso, não deve mais ter os direitos há muito tempo. Então, se você topar com esse gibi por aí, vale a leitura, mas assim, que fique claro, leia sem fazer qualquer comparação com o Speed Racer original, porque aí não vai ter a menor graça. O Speed Racer original é muito superior, mas com uma leitura despretensiosa, pode ser até meio bobinha, mas é bem divertida de se ler. Valeu o esforço do autor. Então, é isso. Essa foi mais uma conversa despretensiosa. Se você ouviu até aqui, muito obrigado.
Você é foda. E até a próxima conversa.